Já estamos de volta. E olha quem tá ali do outro lado. Ei. Tudo bem, dona Janine? Tudo bem. Agora no YouTube, ótimo. canal no YouTube, Canal chiquérrima. Janine Rodrigues. Faz o jabá aí, Pretinha. Canal Janine Rodrigues, olha o jabá. Olha só que onda, tá tirando realmente uma onda nas pretas. Literalmente tirando onda na onda, numa onda boa, na melhor onda, né? Diga-se de passagem. Bacana. Aproveitar rapidinho, mandar um beijo pra galera do Facebook, que como a Sinara acabou de dizer, ficou mandando mensagem pra gente, perguntando quando a gente ia voltar, cadê o Na Onda, cadê o Na Onda? Aqui estamos. Já estamos ao vivo, pelo que eu vi aqui no Facebook da Lizzy, já estamos ao vivo. Tentando matar a gente do coração. Não, mas tá... Tentando compartilhar. Aê, calma, vai conseguir. Não, dá pra... Não tá vazando ainda não o som, tá vazando, Antônio Gordon? Não, muito pouco, pode falar, não tem problema não, aqui é assim. Bate-papo.com é o rádio que tem imagem, entendeu? A gente faz isso. Tem junto. A gente não perde o carisma do rádio, né? Esse momento, esse modelo de mais descontraído e tudo mais. Transmitindo, Marcos Leite. Então estamos pelo rádio, pela internet, pelo Facebook Live com as meninas do Na Onda das Presas aqui na Rádio MEC com bate-papo.com comigo. Já apresentei a Liz, já apresentei a Aline, já apresentei a Sinara, já apresentei a Janine. É muita mulher linda e preta representando vocês todas. E agora eu passo a bola para elas, porque eu vou tomar meu café, vou beber uma água e tal, e vou deixá-las tocarem esse programa que é produzido por elas, e eu tenho o maior prazer em abrir esse espaço para vocês, meninas. A Aline é que vai fazer as honras da casa? Então tá bom. Então vamos nós. Vamos nós. Nós somos o Na Onda das Pretas, um grupo formado por 4 mulheres pretas unidas que dialogam sobre política, cultura, com muito afeto, justiça e liberdade e sabedoria. Na onda de hoje, né, na Onda das Pretas com vocês, eu, Aline Lorena, Janine Rodrigues, Lisiane Ninsberg e Sinara Rúbia. Hoje a gente vai falar sobre autocuidado, né? Eu queria primeiro parabenizar, né, a nós por ter escolhido esse tema, que é um tema muito importante, e a gente vai discutir, vai ter um bom tempo aqui para falar sobre a importância desse tema, sobretudo no contexto que a gente está vivendo hoje, né? E aí eu abro a minha fala falando do autocuidado de uma perspectiva mais política, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem acompanhado, né, faz um mês do assassinato da vereadora Marielle Franco, um assassinato brutal, e de toda forma, as pessoas vêm perguntando pra gente, querem que a gente se coloque, se posicione, o que isso significa, né, do ponto de vista político, né, para nós, que somos ativistas, que trabalhamos em prol, né, do empoderamento da mulher negra e do povo negro como um todo no país. Significa que esse assassinato ele evidencia, né, a posição de vulnerabilidade da mulher negra na sociedade, né. Isso, obviamente, que a gente não teria como não falar disso, abrir o programa falando disso, né? Porque isso também motivou a escolha do tema. Então a gente entende que essa posição de vulnerabilidade da mulher negra, ela é um assunto que, de toda forma, tem muitos pontos, né? A gente aqui vai falar sobre a visão política, sobre autocuidado, sobre saúde, sobre, enfim, vários aspectos. Mas, do ponto de vista político, às vezes parece que falar de um cuidado com a gente mesmo tende a ser um certo mimimi, né? Parece que a gente não tem direito. A gente só pode falar de genocídio, a gente só pode falar de violência. E quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de práticas, de mecanismos de subverter essa ordem de vulnerabilidade, né? De uma certa forma, nós nos tornamos responsáveis pela nossa gestão enquanto indivíduo no mundo. E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente traz a importância de pautar o cuidado como uma posição política no mundo, né? Um mundo que não nos quer vivas, né? Onde a gente luta para sobreviver, para ter emprego, para alcançar, para uma disputa muito intensa por posições, né, na sociedade. Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de afeto, a gente fala de amor, né? Que é algo que o racismo nos impede de uma certa forma, que é de nos olharmos sob outros aspectos, né? Então, hoje, a nossa discussão aqui pauta muito essa questão de como que a gente segue na luta, vivas, mantendo o nosso coração, nosso espírito ainda com fé, né? Num momento de tanta desesperança, num momento tão conturbado politicamente, né? Como que a gente consegue seguir saudável, né? Num racismo que nos adoece cotidianamente. Enfim, é isso, Sinara. Como é que estamos? Muito importante esse tema. Continuando a sua fala, é importante a gente também lembrar
que essa pauta, né, do autocuidado, na verdade não é uma coisa nova, né? Está sendo potencializado agora por conta do número de denúncias que a gente vem tendo nos últimos anos, e principalmente assim, se tratando assim em termos da nossa cidade de Brasil, o que já foi citado aqui, o que aconteceu com a nossa companheira Marielle. Então o autocuidado ele já vem sendo cultivado e praticado por vários grupos de resistências, de mulheres ativistas, feministas. Nós, mulheres negras, temos uma tradição muito importante de autocuidado quando a gente lembra dos primeiros terreiros de candomblé que surgiram num contexto de resistência, né, de militância, de luta contra aquele sistema opressor, escravizador, e quando surgem os primeiros espaços justamente numa perspectiva de cuidar, né, de cuidar de si coletivamente, as Ialorixás de cuidar, de proporcionar um espaço para cuidar da comunidade, para que a comunidade tivesse aquela conexão com o cosmo, com seus ancestrais, também numa perspectiva de autocuidado para resistir àquele contexto. Então, isso já faz parte da nossa historicidade. Mas agora, né, com o aumento de número de denúncias, eu queria até começar falando sobre um dado, né? É importante trazer os dados, pensando que os dados, eles são importantes, eles são narrativos, né? Certeza. A produção de dados, ela não é neutra, né? Não é algo só seco, né? Ela só orienta, puro. sobretudo, políticas públicas. Orienta políticas públicas, e o dado também, ele tem um lugar de fala, né? Assim como os dados contribuem para a gente, alguns dados também têm determinados objetivos ideológicos contra determinados grupos, e o não dado, né, também invisibiliza, né? E eu estou dizendo isso porque dados, né, sobre as doenças, sobre... A gente não tem isso. Existe muita dificuldade de uma implantação de uma política que valorize, né, a importância desses dados. Isso. E é uma tarefa para nós, principalmente nós ativistas e militantes, falar os dados a partir da nossa perspectiva e da nossa experiência. E aí eu quero falar de uma iniciativa mesoamericana, que é das nossas companheiras ativistas do México, da Guatemala. Elas já avançaram nisso e elas trazem dados importantes para a gente quando nessa pesquisa a gente vê que de cada 10 ativistas militantes, 8 têm alguma doença psicossomática, alguma doença que é causada por esse estresse cotidiano da militância. Então, depressão, câncer... O nível de suicídio também é muito alto. Suicídio, pressão alta, doenças do coração. E a gente tem um outro trabalho também, eu não sei se ainda dá tempo. Não. Devo falar? Depois eu falo sobre isso. Você volta falando sobre isso. Agora a gente vai ouvir um pouquinho a Janine Rodrigues e o que ela tem para falar sobre a questão do autocuidado. Então, em relação ao autocuidado, eu acho que uma coisa que remete muito à nossa cabeça é o bem-estar, né? É o que o autocuidado ele pode trazer para a gente de bem-estar. Então, primeiro que assim, o autocuidado ele está muito ligado à autoestima, né? Então, quando você está se cuidando, a sua autoestima, ela é uma autoestima consciente. E um outro fator do autocuidado é quando, às vezes, principalmente a mulher, e a mulher negra, mais especificamente ainda, a gente está muito acostumada a cuidar do outro. Né? Nós somos a servir ao outro, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, né? A cuidar do marido, do namorado, do companheiro. Carregar uma família nas costas. Né? Não é assim, o cuidado ele está muito presente na nossa vida, mas ele está muito presente na nossa vida a partir do cuidado do outro, né? A mulher negra, né? Ela é essencialmente cuidadora, né? Nós somos naturalmente cuidadoras. Não sei se naturalmente, mas acho que a gente é colocado nessa posição. É natural. Exatamente, é cultural, exatamente. Esse cuidado... A gente naturaliza essa nossa posição
de servir ao outro, né? Esse cuidado, ele vem, eu via minha avó cuidando, eu via minha mãe, eu via minhas tias cuidando dos vizinhos, né? Não só da família, mas tem isso também, quando dá algum problema lá com seu vizinho, com a sua vizinha, você corre para ajudar. Agora, então é uma coisa bem... Quem cuida dessas mulheres, né? Quem cuida dessas mulheres. Essa que é a questão. Exatamente. E outra coisa é assim, a gente vê esse autocuidado não com peso, porque eu tenho a sensação, assim, trazendo agora à memória algumas amigas e algumas mulheres da minha família também, como se o prazer, o bem-estar fosse uma coisa errada, sabe? Como se fosse supérfluo, uma coisa assim, né? Que não fosse menor pra gente, né? A gente tem que estar na luta, a gente está na linha de frente, a gente está no embate, e aí se a gente pensa, forte, né? Esse final de semana eu vou fazer alguma coisa pra mim, né? Eu vou me cuidar. A sensação que vem às vezes é que a gente está sendo egoísta. Né? Isso acontece muito, isso é uma questão muito recorrente que eu vejo muito com as mulheres que estão mais próximas de mim, né? A gente sempre fica com aquele peso, poxa, mas eu devia estar cuidando de fulano. Precisamos desmistificar isso. Muito, exatamente. O bem-estar, ele não é só um privilégio para outras pessoas, né? Ele é um direito nosso. Ele é um direito. Agora a gente vai ouvir um pouco o que a Lisiane Ninsberg tem a falar sobre o autocuidado. Então, eu acredito que uma das ferramentas de autocuidado, como que a gente sabe, né, que precisa fazer isso, o que seria necessário para o autocuidado, né? É algo que tu faz te sente feliz, né? Então pode ser cuidar do cabelo, cuidar da pele, muito importante cuidar da saúde mental, né, que foram os dados que as meninas, que a Sinara trouxe, a segurança pessoal. Sim. Desde a morte da Marielle, a gente começa a pensar sobre isso, porque a gente não pensava, né? Porque nós não nos tínhamos como pessoas visadas, pessoas importantes. A gente sempre se coloca nesse lugar, né? Nos colocavam no lugar de subalterno. Né? Então a gente achava que não, conosco não acontece nada, a gente pode andar pelas ruas e fazer a palestra, entrar na favela, que muitas de nós fazem isso tranquilamente. Né? Fazer denúncias. Fazer denúncias. Então, a gente realmente agora a gente precisa repensar. Desde a morte da Marielle a gente tem pensado muito nisso. Né? E uma das coisas que eu acho importantíssimo a gente trazer, agora, semana passada, no primeiro encontro de escritas do corpo feminino, na UFRJ, a Cristiane Sobral, nossa escritora, né, que já esteve com a gente na Flip, fez um pedido, e eu achei o pedido importantíssimo assim, para a gente pensar, que a gente separe 10 mulheres, o nome e o telefone de 10 mulheres, e a gente ligue para essas mulheres, né, para conversar com elas. Isso também é autocuidado, né, porque essa troca, você está se cuidando e cuidando da outra, por causa principalmente dessas questões, né, da saúde mental. A gente vai lá no WhatsApp e pergunta, você está bem? Sim. Não vai dizer que está mal. Exatamente, né? E essa conversa por telefone, de repente, se torna algo, um momento que a pessoa se sente à vontade, né, de falar das suas questões e fazerem trocas. Eu queria comentar isso que a Lise falou sobre o quanto esse assassinato da vereadora Marielle evidencia, nos visibiliza, né? O evento que a gente participava era Jovens Negras Movendo as Estruturas, e quando eu fiquei sabendo da notícia, a primeira coisa que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a gente realmente está movendo as estruturas, a gente realmente agora está começando a incomodar de fato. Sim. Então, é preciso estar mais atenta, porque nós estão nos vendo, né, pela primeira vez, e esse fato de estarem nos vendo é uma construção histórica pela nossa visibilidade. Então, quando a gente está pautando o autocuidado, é para que nós façamos uma rede de afeto e carinho, para que essas mulheres não se sintam sozinhas, se sintam fortalecidas para continuar e seguir na luta. A gente não pode parar de denunciar, a gente não pode parar de falar. Essencialmente a sororidade, né? Nós passamos pelas mesmas coisas, pelos mesmos desafios. Tem coisas que, por mais boa vontade que alguém tenha, não vai entender, né? É a gente que entende, né? Eu lembro dessa noite, porque assim que eu soube do assassinato da Marielle, eu liguei para a Aline. E assim, eu liguei para
dar uma força, né? Como é que você está, onde você está. E a Aline me fortaleceu de uma maneira, isso é sororidade, sabe? É a gente é uma ir fortalecendo a outra, é uma ir ouvindo, ter essa coisa da escuta também é importante. Deixa eu só pontuar para nossa turma, né, que nós estamos na Rádio MEC, né, 800, pela MEC 800 AM, também pela internet e também pelo Facebook Live, né, da Rádio MEC também. As meninas aí, estão galera, compartilhando no Facebook mandem perguntas, delas. comentários. E aí, claro, né, a gente está abrindo esse espaço, a MEC está abrindo esse espaço, a gente fica muito feliz da produção dessas lindas moças e guerreiras. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, quer dizer, pode começar pela Aline, como vocês preferirem, porque a Aline viveu esse momento, né? Daquele dia trágico que todos nós acompanhamos, eu na mesma hora que eu via, e aí eu comecei a ver as imagens e vi a Aline ao lado da Marielle. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Porque eu conheço aquela menina é uma guerreira, e eu não conhecia a Marielle, né? Eu não conhecia a Marielle, e não sei se eu comentei com vocês, foi um fato assim tão marcante para mim. A Marielle fazia academia na minha academia. Contei isso pra vocês, eu não sei se eu contei. Não, me contou. Contei pra Janine. E na véspera, ela tinha feito uma aula de bicicleta com um professor meu. E ele comentou, olha, tem um aluno aqui que é jornalista e tal, eu queria te apresentar. E ela falou, pô, que ótimo, quero conhecer e tal. Aí no dia seguinte aconteceu isso. Ou seja, eu não tive a oportunidade de conhecer a Marielle num dia que eu faltei a aula. Aquilo me marcou, tipo assim, nossa, como ela mexeu e mexia com as estruturas, como a Aline falou. Agora, a colocação é a seguinte, passou, né? Vocês estão vendo aí a força toda que teve o movimento, né? Não só por ela, como pelo Anderson também, por essa necessidade de a gente desvendar esse crime bárbaro. Agora, como é que vocês ficam, como é que o movimento fica mais unido e consegue mostrar que, olha, não para? Porque eu passo, é meu caminho de casa para casa. Todos os dias eu passo por aquele muro da vergonha, né? Aquele muro onde a Marielle foi assassinada, o Anderson também, que aconteceu aquele crime bárbaro. E eu passo todo dia olhando e falo assim, gente, não pode ser esquecido. Não passou, né? Na verdade, não vai passar. Essa nossa posição de vulnerabilidade, onde a gente paga com a nossa própria vida, as escolhas que a gente faz em defender minimamente as coisas que não são certas nessa sociedade, então não tem como passar. Evidentemente que a gente tem uma situação trágica, que é uma dificuldade de formação de quadro de mulheres negras na política brasileira. A gente demorou 10 anos antes de Marielle Franco para ter uma vereadora, Jurema Batista. Antes de Jurema Batista, mais 10 anos com Benedita. Então, o que fica para mim e para o movimento? Uma urgência na formação de lideranças que tenham a coragem de ocupar o espaço político. Esse espaço é nosso. Há uma série de mulheres que têm perfil, que poderiam atuar muito frente às suas comunidades como representantes de suas comunidades, mas tem medo. Então, o recado é para que a gente não tenha medo, esse espaço precisa ser ocupado. Sim. E a legitimidade dos discursos que precisam ser ouvidos e considerados, né, nas políticas públicas, enfim, em todas as áreas que a gente precisa, essa legitimidade somos nós, mulheres negras, quem temos. Né? E isso não tem a ver com... isso é um problema de todos? Sim, é um problema de todos. Né? O racismo, inclusive, é um problema de todos. Porque o racismo nos mata. Exatamente. Mas matar quem morre somos nós. Nos mata em vida. Exatamente, também. Em vida, né? Esses dias eu estava conversando com a minha prima, falando o seguinte: eu conheço um monte de mulher negra zumbi. Porque elas só andam. Mas você olha e você parece que não pulsa. Porque é tanta dor, tanta... O racismo tem, sabe, essa capacidade de mexer com a nossa subjetividade. Exatamente, né, você vaga, né? Isso, assim, esse discurso ele precisa ser falado, ele precisa ser colocado pelas mulheres negras. E aí, a gente já pode tocar nossa música? Em instantes. Opa! Então vamos... deixa eu falar um pouquinho... Vou falar um pouquinho o que cada uma de nós faz. Né? Aline Lorena, cineasta, empresária e fundadora da agência Delírios. Sinara Rúbia, educadora e especialista em literatura infanto-juvenil negra.
Lisiane Nietzberg, eu, educadora no cárcere e idealizadora do Desvendando Estilos, e Janine Rodrigues, escritora, educadora e fundadora da Piraporeando. Eu queria aproveitar, deixa, o Cadu quer falar? Não, só vou, acho que eu vou passar, as meninas estão me avisando aqui no Facebook, a audiência está crescendo aqui, olha que maravilha! Amanda Oliveira, o Paulo Off, a Patrícia Alves, a Eliane Ferreira, tá todo mundo aqui dando tchauzinho pra gente, acompanhando o nosso bate-papo.com com as pretas, e eu acho que é o microfone da Lise, que tá baixinho. Eu não sei se é o dela, mas eu vou até passar o meu microfone para a Lise. Pronto, ele segura aqui o meu microfone e eu vou ver o que está pegando no seu ou no meu. Vamos lá. Reivindicando a fala. Ok. Então, gente, acho que uma das coisas importantes que a gente tem para trazer aqui, né, é os dados, né, que a Sinara disse que ia nos passar, e é importantíssimo, né, para corroborar com tudo que nós estamos dizendo aqui. Dados e iniciativas, né, informações importantes. Qual o sentido da revolução se não podemos dançar? Esse é o título de um trabalho muito importante, uma referência internacional para a gente. É um livro produzido pela Jenny Berry e a Helena Doverick. Elas fizeram um trabalho, né? Tem 11 anos esse trabalho, e ele foi um marco nesse tema sobre autocuidado das ativistas, que foi uma experiência a partir de entrevistas e depoimentos dados de 100 ativistas dos 5 continentes do mundo, né? E esse livro, ele é uma documentação histórica, porque ele relata todo esse desafio, né? É colocado assim, esse desafio de autocuidado, de como essas ativistas, essas militantes vão se sentir bem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, sobretudo, diante das lutas diárias, né? Diante das lutas cotidianas, dentro de estados, né, opressores, estados racistas, patriarcais, homofóbicos, né? E isso é a nossa tarefa, né? Construir cada vez mais esses espaços. Aqui no Rio, a gente também tem informações muito sérias das mães de Acari, né? Mães ativistas e militantes que perdem seu filho e enfrentam o Estado. Então, os relatos são de mulheres que, após esses acontecimentos, morrem, né? Então, a gente entende uma segunda morte, né? Porque o filho é assassinado, e aí ela entra em luta com o Estado para rever essas coisas, e elas morrem de doença do coração, infarto do miocárdio. São assim, quer dizer, é um tema que a gente precisa cada vez mais tratar ele e criar espaços, né? Eu vivi uma experiência importante também com o Grupo Cultural Balé das Iabás, que eram uns encontros que a gente fazia, que a gente entendeu que aquilo era um encontro de autocuidado. No primeiro momento a gente nem pensou nisso, e quando ele aconteceu a gente viu a necessidade desses lugares seguros, onde mulheres relatavam as suas experiências, suas violências, e tratavam disso coletivamente. Eu queria muito ressaltar essa perspectiva da coletividade, porque embora a gente fale autocuidado, pareça ter uma perspectiva individualista, sim. É muito importante que o autocuidado ele se dá de uma forma coletiva, em grupo. Então, algumas experiências que eu tive com uma pesquisa que eu realizei para um documentário sobre mulheres que sofrem violência com seus parceiros, muitas delas só conseguem começar a se libertar quando elas começam a falar sobre isso com as suas vizinhas, com as suas amigas. Então, a importância da criação desses grupos de afeto, a Lise tocou nesse ponto. Não, você tem uma amiga, você tem uma parceira, ligue para suas amigas. Sim. Isso é um ato político de cuidado com a outra. Muitas vezes a gente não tem tempo nem de falar, nem de pensar sobre como a gente está. Então, quando alguém indaga a gente, fala, e aí, como é que você está? Aí a gente começa a refletir sobre nós mesmas. Isso é fundamental para garantir a nossa segurança e a nossa saúde, sobretudo emocional. Menina, deixa eu pedir um intervalo rapidinho, porque a gente vai para o intervalo, vamos beber uma água. Vou até posicionar melhor a Sinara, que eu estou dando uma olhada aqui no vídeo. A Sinara está com
aparato do microfone bem no rosto da Sinara. É um absurdo isso. Pois é. Não pode. Só dá pra ver o cabelo da Sinara lindo e maravilhoso, né? Invejável por mim. E a gente vai pro intervalo e volta já já com batepapo.com e o Na Onda das Pretas. Não sai, né? Você está ouvindo batepapo.com. Sarau. Bom, já dissemos por aqui que mais ou menos no final do século passado e início do XX, alguns músicos imigrantes, como o boêmio Rudolf Friemel e o húngaro Zygmunt Homberg, chegariam aos Estados Unidos, onde trabalhariam intensamente na criação de novos espetáculos para Broadway. Esta edição, a qual intitularemos de O Rei e o Príncipe, traz uma pequena seleção de duas criações destes compositores. Sarau, na virada de quarta para quinta, meia-noite, aqui na Rádio MEC. Estamos na quarta-feira, no meio da semana, dia de celebrar as diferenças na TV Brasil. Quarta Diversidade. Música, cultura, comportamento e muita descontração em uma programação super diferenciada. Às 21h15 tem Natália, 21h45 é a vez do Olhar Nacional e às 22h15 começa o Estação Plural. Quarta Diversidade, só na TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531. Estamos apresentando batepapo.com. Estamos de volta aqui pelos 800 kHz da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro. Você sabe, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, também pela internet. Anote o endereço aí, mecam.ebc.com.br. Temos também o aplicativo, o app Rádios EBC, app Rádios EBC, e também pelo Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM, facebook.com/Rádio MEC AM. Estamos transmitindo ao vivo o rádio com imagem aqui do estúdio da Rádio MEC no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E agora, para compartilhar mais uma vez o nosso tema com vocês. Compartilhando. Muito bem, hoje trazendo elas de volta à Rádio MEC, o Batepapo.com, abrindo espaço para o grupo, para o belo grupo Na Onda das Pretas, com muito conteúdo para vocês, resistência, saúde, carisma, né, lutas dessas meninas aqui conosco, a Lisiane, a Aline, a Sinara e também a Janine, todas elas aqui conosco no Batepapo.com, que foi produzido hoje por essas moças, né, e apresentado por mim, um não preto, não é isso? Não é isso que eu tô aprendendo, é isso? Tô aprendendo, meninas? Tá aprendendo, tá melhorando. Tô melhorando. Estamos melhorando, viu, Brasil? Olha isso. Melhores. Esse Brasil tem jeito, olha. E a gente, então, passa a pelota para elas. A pelota não, o microfone, né? Porque, eu não sei se elas jogam bola, se não jogam, enfim. Mas a gente passa o microfone porque tem música. Elas escolheram uma música pro programa. E aí a Aline apresenta a música pra gente. Vamos lá, Aline. Estamos de volta com Na Onda das Pretas, um grupo formado por 4 mulheres pretas que unidas dialogam sobre política, cultura, com muito afeto, justiça, liberdade e sabedoria. Hoje a gente vai tocar a música Quanto Pesa, da compositora carioca Luciane Dom, uma mulher preta. Esse clipe é maravilhoso, curtam no YouTube, aproveitem. Quando o pé toca o chão, amplio a visão, mas é triste o penar. Penso no trabalhar pra conseguir comer pão, sem chibatadas em vão. E quantas pessoas foram sonhar, quantos braços secos vi batalhar, pra que eu de choros negros despisse, fossem tão livres. Se fico do passado a saber, a hora volta e devagar.
peso do ouro, da prata, tabaco, perco a razão. Vi tudo que não tinha em mãos, privação, tudo que nunca vou ter. Quanto pesa um escravo, peso do ouro, da prata, tabaco, perco a razão. Quanto pesa um escravo, peso do ouro, da prata, tabaco, perco a razão. Vi tudo que não tinha em mãos, privação, tudo que nunca vou ter. Olha que linda a música. Tá se lançando, a Luciana? Dom é Que uma voz, cantora que voz. maravilhosa, carioca, Que arranjo. super nova, arranjo lindo, clipe lindo, Lindo. uma empresária da música muito forte. Beijo, Arrasou. Preta, você é maravilhosa. Lacradora. Cara, tem beijos aqui que a gente tem que mandar. Deixa eu ver se eu acho. Você consegue achar aí, Elise? Peraí, Deixa- meu microfone tá desligado? Tá, meu microfone tá desligado. É falta de beijos. hábito, né? Eu não trabalho nisso há muito tempo, então... tem um beijo, acho que é da Sinara. Alguém tem que mandar beijo. A Sinara tem que mandar beijo pra alguém aí. Patrícia Iassuru Alves. Se não mandar, ela briga com a gente. Tem que mandar beijo. Então é isso. Andressa de São Paulo. Quem mais? Vinícius Valeu, Marcílio. Andressa. Morena Mariá. Valeu, Morena! Maravilhosa. Carlos Alberto Ferreira. Valeu, Carlos. O Baldo Nascimento. Momento beijo. Tem até, olha só. Tem Nayara, até, olha Patrícia, isso. Olha aí, solta Nancy o beijo. Teixeira. Solta o beijo aí. Obrigada, minha gente. Vocês nos fortalecem. Arrasaram. Muito. Boa. Bora na agenda, Gente, Lise. vamos lá na agenda preta do Na Onda. Cada preta vai dizer o que está fazendo, né? E- Fala aí, Janine. Bem, vem livro novo aí. Nuang, Caminhos da Liberdade. Preparem os seus corações para conhecer essa garota. Que eu vou dizer uma coisa pra você. Tá lindo, viu? Quando é O que vai ser, lançamento, Janine? lançamento do livro no Salão Carioca do Rio. No dia 19 de maio vai ser o lançamento. E no dia 20 a gente vai fazer uma roda de conversa para falar sobre os assuntos que permeiam a história do livro. E na mesa com a gente vai estar a Aline Lorena, Renato Nogueira, querido. Beijo, Renato. E a gente vai falar sobre liberdade, cultura afro-brasileira, a partir da perspectiva da infância. E claro, também vai estar com a gente a Carol Maíra, querida. Repete aí de novo só pra gente guardar, dia 19 de maio. 19 de maio é o lançamento no Salão Carioca do Rio. Vai acontecer lá na Biblioteca Parque, que está sendo reaberta, inclusive. Ótima notícia. Ótima notícia. Achei. Sinar- E no dia 20, a tem mais? roda de conversa. Também dizer que a Piraporiando acabou de produzir um curta experimental de animação. A gente está entrando aí nesse universo novo e já fomos selecionados para uma mostra de cinema infantil lá em Florianópolis. Que maravilha. Eita, como é que é o nome do curta? Pro pessoal se ligar. O Filho do Vento. Maravilha, minha Filho gente. do Vento. E você, Sinara. Então, vou falar rápido. São duas iniciativas, duas ações que estão acontecendo na cidade, impactando o Rio de Janeiro. Tá? Ô, minha gente, se liguem. Hoje a gente entra na última semana do Festival Todo Jovem é Rio, que é uma ação da Agência de Redes para a Juventude, que está acontecendo nas periferias e favelas do Rio de Janeiro, com jovens. Até sábado a gente vai completar 80 casas, 1.600 jovens mobilizados, falando sobre política, arte, cultura, falando sobre o seu território, sobre seus direitos. É uma ação que está acontecendo dentro da casa dos jovens, jovens protagonizando o debate político dessa cidade, protagonizando a transformação política que a gente precisa ter. E quem quiser saber mais da programação, acha onde? Tem Facebook? Na como página da Agência de Redes para a Juventude. Fiquem Anotem de olho aí. nessa ação, que... E a segunda? A segunda já está aberta as inscrições para a próxima turma do curso de Contação de História Negra, Literatura Infanto-Juvenil, um projeto que aconteceu no ano de 2017, que formou 150 pessoas, entre professores, artistas, estudantes. Esse ano eu vou para a 9ª turma, que vai acontecer em Madureira, a partir do dia 14 de maio. Tá? Maravilha, então anota aí de novo. O link de inscrição está na página Sinara Rúbia Cultura e Arte Griot. No Facebook lá e no tem Instagram. informação, tem tudo. Maravilha. Facebook e Instagram. Aline.
Gente, eu quero anunciar para vocês, vai ter Pretas Talks, um encontro de mulheres inspiradoras para contarem suas histórias, para compartilhar amor, afeto e carinho, no dia 9 de maio, na Casa Naara. Então, se liguem no As Pretas, que é o coletivo de mulheres negras e indígenas da comunicação e da tecnologia. A gente realizou em março o primeiro laboratório de formação audiovisual e agora a gente vem com a segunda atividade. Então, se liguem em Facebook, Instagram, é só curtir e chegar, de graça. Beijo. Gente, a minha agenda, eu estou lançando, né, a marca Desvendando Estilos. Hoje eu já estou vestindo e desvendando estilos, a Sinara Rúbia também. Em breve, todas nós do Na Onda das Pretas, muito tecido africano. Então, só ir lá no Instagram, Desvendando Estilos, que vocês vão saber das novidades. E, né, como educadora, né, eu estou vindo com um projeto Desvendando Histórias Negras, que basicamente serão histórias, né, de mulheres negras, homens negros, e em vídeo também, né, eu começo dividindo com vocês o que foi o primeiro encontro de escritas do corpo feminino da UFRJ, do Grupo das Letras, que eu faço parte desse grupo de estudos, fiz parte da organização também do evento, e eu tenho gravei as palestras da Conceição Evaristo, de Mulheres Negras Poderosas, Adinha, de São Paulo, Cristiane Sobral e, gente, muita gente boa, assim. Então, logo, logo, estou com esse projeto aí. Muito bom. Deixa eu só fazer um agradecimento rapidinho. Queria muito agradecer o pessoal das Fábricas de Cultura de São Paulo. Eu cheguei de lá hoje, estava lá fazendo um trabalho que foi muito gratificante. Foram 2 semanas, muitas crianças, muita leitura, enfim. Queria agradecer o carinho que foi fazer esse trabalho com vocês. Espero voltar em breve. Bom, acho que a gente pode retomar o que a gente estava falando agora sobre autocuidado. Com certeza. É muito importante que a gente entenda que esse assunto ele tem uma relevância de um aspecto tanto político, quanto social, quanto cultural, enfim. A gente entende que pautar isso aqui hoje, para iniciar a temporada, é uma forma da gente dizer que nós estamos vivas e que nós precisamos seguir na luta, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar de tempos sombrios e no mínimo estranhos. Nós estamos aqui nos articulando, pensando, mostrando o nosso trabalho e, enfim, passo a palavra agora aqui para a Janine, para ela completar, enfim. Eu queria falar sobre algumas coisas bem práticas, assim, que quando a gente consegue que elas se tornem hábitos, esse autocuidado ele começa a ser mais efetivo. Então, por exemplo, vida social, né, é uma coisa... E aí, quando eu falo vida social, não é... Nós temos uma vida social agitada, né, nós 4. Mas essa vida social que eu tô querendo não dizer... Não brinca, tem mesmo? A gente não consegue marcar esse programa quase... Olha, não é mole, não, hein? Organizar essa agenda dessas meninas não é fácil. Tá tendo, vida social tá tendo. Mas a vida social que eu queria trazer é da gente estar com amigos, sabe? Que a gente amigos e amigas que a gente consiga, por exemplo... ficar sem reservas. Eu não estou falando da vida social que está ligada ao trabalho. Eu estou falando do lazer mesmo. Do direito ao lazer, né? Sabe aquela coisa, sabe aquela prima que você, quando encontra com ela, dá risada até a barriga doer? É esse tipo de vida social. Lembrou? Pois é, a gente sempre tem, né? Ou aquele arroz junto, mexido, né? Da avó ou da tia, sabe? E esse tipo de vida social, né? Ou, por exemplo... Eu sei que a gente tem um ritmo de trabalho muito intenso, mas coisas simples, como, por exemplo, dormir até um pouco mais tarde, porque o seu corpo precisa, porque a sua cabeça precisa. Ou, por exemplo, qual a sua música preferida, né? Dá uns 15 minutinhos, senta e curte a sua música preferida. Do direito ao ócio, né? Exatamente, e são coisas práticas, né, que a gente... E é hábito, eu acho que o autocuidado, ele é hábito. Você não vai parar um dia e falar, eu vou hoje fazer autocuidado, um atrás do... Sabe, eu acho que é aos pouquinhos e a gente vai construindo esse hábito. Isso, Janine, quando você fala isso, eu lembrei de um outro dado aqui, né, que são dessas ativistas da Mesoamérica, que de cada 10 mulheres, 5 estão insatisfeitas com o tempo que reserva para a família, para amigos, para os filhos. Isso quando tem.
Tá? Quando tem, né? Quando tem. E, então, essa insatisfação, ela existe, porque o ativismo não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, é Sim, tempo integral, é o tempo né? inteiro. Porque as ações, os acontecimentos opressores, né, e os direitos pelos quais nós lutamos, ele é diário, Sim. né? E é um grande desafio para a gente, enquanto ativista. Sim. Nossos trabalhos, eles estão sempre relacionados a isso, e as nossas ações mais políticas diretamente, elas acontecem todo o tempo. A gente me encontra domingo, Sim. com grupos de mulheres, a reunião das Panteras Negras, né? Que é um outro grupo que a gente tem de mulheres ativistas, é domingo. Várias Sim. coisas são domingo. E aí existe essa insatisfação. E esse Sim. é o nosso grande desafio. E aí a família sente falta, os amigos sentem falta. Cobram da gente, né? Sim. É uma cobrança muito grande, é uma pressão. E a nossa dificuldade é aquele assunto que você falou. Precisamos desmistificar essa coisa de falar da gente. A gente tem ideia que é uma exposição, né? Sim. E a gente precisa falar sobre isso, precisa coletivamente colocar isso na nossa pauta. A gente precisa desse tempo, porque Sim. a gente precisa... Nós somos um ser psicobiosocial, então a gente precisa cuidar de todas essas esferas para que a Sim. gente vá bem e para que seja qualitativa. Exatamente. A nossa militância. Até porque para a gente militar, a gente tem que estar viva. Sim. E eu, né? Então, eu acho que é importante. É bom eu trazer um relato pessoal, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabem que eu não tenho problema nenhum em dizer que eu tenho depressão, né? E que isso não me impede de circular, ser militante, ser professora, mas que muitas vezes faz com que eu tenha que parar, né? Então, como que eu fiquei sabendo que eu tinha depressão? Precisei ir ao médico. Você precisa ir no psicólogo, você precisa frequentar o psiquiatra. E isso as pessoas têm muito preconceito com isso. Então é louca. Precisa de ajuda, não dá Então para ela é fazer louca. isso sozinha, É isso. Não tem como, não é a gente. sozinha. Realmente, a gente está trazendo aqui que nós temos que conversar entre nós. Existem grupos, né? A gente faz parte desses grupos. Tem um grupo muito legal aí, Terapretas, né? Que também está fazendo encontros que é junto, também, Terapretas. sim. Eu tenho frequentado quando possível, às Como é que a quintas-feiras. gente acha esses grupos, Oli? Facebook, Terapretas, e lá encontra as psicopretas também. Que legal isso. É uma conversa entre mulheres negras, às quintas-feiras, às 19 horas. 19 horas, E é muito importante isso, né? E lá tem uma troca de energia, e uma das coisas que as terapeutas trouxeram, principalmente logo do falecimento da Marielle, foi de que a gente precisava se unir, né? De alguma forma. Que existia um movimento contra as mulheres negras, né, que vinham de encontro com as mulheres negras, que a gente precisava repensar isso. Então tem vários grupos fazendo, não são somente elas, né. Então eu acho que é importante trazer isso, que é desmistificar essa questão de quem tem depressão é louco, é incapaz. Não, mas tem que ter um cuidado. Muita gente tem que ter o autocuidado. Muita gente, porque as pessoas têm medo de, não, psicólogo eu não vou, porque não é bom, o que vão pensar, enfim. Então, eu deixo aqui essa mensagem, assim, gente, procurem ajuda. Os médicos estão aí para isso, né? O psiquiatra, o psicólogo estão aí para isso, para que a gente possa também continuar fazendo tranquilamente os nossos trabalhos, o nosso autocuidado. Sim. Eu acho que a gente vai começar a partir para as considerações finais, né, sobre o tema. Rapidinho, 1 minutinho para cada uma, deixar seu recado. Vamos embora, Sinara. Então, eu penso que com essa conversa toda aqui, a gente tem no mínimo 3 tarefas, 3 desafios grandes, né? Que é a gente conseguir cada vez mais abrir espaços para esse debate, para essa conversa, para esse tema. A gente precisa potencializar isso, a questão da desmistificação, né, do falar de si, de não entender mais isso como uma exposição. A gente precisa resolver nossas questões individuais no coletivo, e um desafio também de conquistar o autocuidado como direito, politicamente falando. E é um desafio grande dentro de um Estado racista, fascista e machista. Então, acho que são essas 3 tarefas dentro desse tema que nós precisamos correr atrás. Bem, para fechar, eu queria trazer uma fala da Sueli Carneiro, que inclusive dentro desse estudo que a Sinara
trouxe, né, que é da Iniciativa Mesoamericana de Defensoras dos Direitos Humanos. Tem um vídeo, né, com algumas mulheres falando sobre autocuidado, e a Sueli, ela fala sobre a importância da rede, de nós mulheres formarmos uma rede, da gente estar próxima, da gente estar ouvindo umas às outras, da gente se fortalecer, porque nós passamos pelas mesmas coisas, nós temos lutas similares, então a gente se vê na outra, a gente se reconhecer na outra e se fortalecer, consequentemente, na outra também. Só complementando isso que a Janine está falando, rapidinho para encerrar, nós mulheres somos criadas para estarmos em disputas o tempo todo, né? Então, quando a gente fala de rede, de afeto, de conversar, a gente está falando de subverter uma ordem de disputa. Exatamente. E falando de união, né? Então, era isso que eu queria falar. Gente, a gente não está em disputa. Nós não somos inimigas. Não somos. Ok? Bora, Lizzy. Gente, então, eu acho que é bem isso que a Aline disse, né? Desmistificar essa questão do ser forte, né, que a gente tem que ser forte o tempo todo, cuidar de todo mundo. Não, a gente precisa cuidar da gente, seguindo o que a Sueli Carneiro trouxe para nós, né, que a gente cuidar da nossa segurança e ter direito ao prazer, ao ócio, né? Sim. Meninas, vou fazer uma proposta aqui para vocês, que a gente está aqui, né, ao vivo na rádio, pela AM800, pela internet também, e pelo aplicativo app Rádios ABC e também pelo Facebook Live. E eu tinha até pedido para o Marcos Leite ver se a gente conseguiu mas vai ficar legal, para a gente colocar uma música que marcou muito, logo depois do assassinato da Marielle e do Anderson. Eu recebi aqui até um pedido da querida Maíra Fernandes, advogada, para ajudar no clipe e tal. Eu vi que o clipe ficou lindo, é um clipe com a música Marielle presente. A música é do Daniel Fernandes, irmão da Maíra, e foi um esforço coletivo super bacana. É uma música cantada só por mulheres, né, em homenagem a Marielle Franco e ao Anderson também. É muito mais a Marielle nesse caso. A música foi gravada por 24 cantoras, entre elas a Zezé Mota, a Tereza Cristina, a Olivia Raime, a Ana Costa e a querida Dorina. Só as rainhas. Só as rainhas, pois é. Só poder. E teve o apoio da página Analfabeto Político para a divulgação também. E aí tem duas hashtags aqui, canto por Marielle, canto por Anderson. Eu queria, como o rádio não pode ter um minuto de silêncio, porque senão as pessoas não vão entender, a gente faz aqui uma homenagem. Eu queria que vocês permitissem, né, juntos com vocês, essa homenagem sonora, musical, a um pedacinho do trecho da Marielle presente. Pode ser? O que vocês acham? Com certeza. A gente vai ter tempo para se despedir aí? Não, se despede rapidinho, que a gente fecha o programa com a música. O próximo programa, 16 de maio, convidada super especial. A gente não vai divulgar. Surpresa! Sigam a gente no Instagram, no Facebook, enfim, fiquem com a gente. Obrigada pela presença, pela paciência. Obrigada, até breve. Obrigada. E obrigado, viu, meninas, de verdade. Voltem no dia 16 de maio. Obrigada com a novidade. Beijo. Vamos lá, vou colocar aqui meio que no improviso. Vamos lá, vamos ouvir a música. Tá vindo, tá vindo. Jamais calarão a tua voz, cada palavra tua é a multidão nas ruas, gritando teu nome, pelos que têm fome de viver em paz. Jamais apagarão o teu olhar, esse poder lunar, movendo as marés pra inundar o rio, o asfalto, a praça, a avenida. Brasil, teus filhos não fogem à luta, a bala não cala, a vala nem mata o amor. Teu nome no muro é a voz da voz sobre o poder do sol, e viverás em nós, presente, porque somos nós. Jamais calarão a tua voz, cada palavra tua é a multidão nas ruas, gritando teu nome, pelos que têm fome de viver em paz. Jamais apagarão o teu olhar, esse poder lunar, movendo as marés pra inundar o rio, as
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas. MEC Notícias. O Brasil